Finalmente voltamos a vencer. Voltamos a vencer. Agora quem dá bola é muito Santos, eu sou o Dan, primeiro vez para que já se inscreve, deixa o like, ajuda a crescer e fortalecer muito Santos. Que o Santos venceu de novo, enfim, finalmente, né? A última vitória tinha sido contra o Grêmio, já eram mais de 20 jogos só perdendo, empatando. Empatado ainda era milagre ainda, mas sempre perdendo, tomando taca. Enfim, o Santos venceu. Com o criticado no início, Marcelo Fernandes, que eu critiquei. Mas a gente vai mais falar disso um pouquinho. Cara, que alívio essa vitória. Alívio não é nem... claro, pela pontuação também, óbvio, pela vitória também. Mas pelo que o time jogou. O time jogou pra frente, o time jogou querendo ganhar, querendo jogar. Isso talvez seja o maior ganho possível, né? O time mostrou que tem da onde tirar. Porque não ter essa mesma postura sempre em todos os jogos, né? Principalmente nos fora de casa. Porque esperar chegar nessa situação tão extrema para tentar dar a volta por cima, né? Porque ter essa postura quando o time já está lá afundado na zona de rebaixamento, né? Por que demorar tanto para ter essa postura? Respostas para isso a gente pode encontrar na formação tática, né? O Marcelo Fernandes fez uma coisa que eu elogiei no vídeo do pré-jogo, né? Que ninguém fez, né? Que foi mudar de verdade o sistema de jogo. O Aguirre mudou uma vez contra o Grêmio de fato, né? E curiosamente deu certo também. E o Marcelo Fernandes repetiu isso, né? Talvez ele tenha observado, né, o jogo do Santos contra o Grêmio e viu que jogar com 3 zagueiros poderia dar certo. E realmente deu, né? O time foi bem, conseguiu atuar bem nessa formação. Claro, né? O Santos não é nenhum time do mundo deixa de sofrer um ataque no jogo, né? Ou seja, o Bahia, por estar em casa, por também ser um time do nível do Santos ali, conseguiu competir, né? Conseguiu produzir jogadas e tal. Mas o Santos teve ímpeto de atacar e conseguiu construir, né? Em alguns momentos do jogo. Principalmente no início. Uns 10 minutos ali, 10, 15 minutos de jogo, o Santos estava muito bem, né? O Santos chegou a acertar a trave 2 vezes, teve chance com o Lucas Lima, teve chance com o Soteldo, né? O Santos estava conseguindo produzir ali, né? Mas a bola de fato não estava entrando, né? Até parecia daqueles jogos que o Santos vai jogar como sempre, como nunca perder como sempre, né? Que a gente fala. Mas não, quer dizer, até o momento parecia, mas enfim depois pôde entrar, né? Porque o Santos toma o gol, né, no segundo tempo, né? E consegue virar, né? Consegue essa virada, consegue essa reação com 2 gols dos nossos 2 artilheiros, né? Um do Marcos Leonardo, né? Que impressionantemente ele é muito criticado, eu não consigo entender. E outro do Furt, né? O nosso estrelado imperador conseguiu fazer o gol da virada, né? E aí a gente trazendo um pouquinho mais pro individual, né? O João Paulo, cara, ele aproveitar para falar do João Paulo, que tem um lance importante dele, mas é impressionante como o João Paulo ele é um torcedor nosso em campo, né? Você vê a defesa, as defesas que ele faz, né? As cobranças, ele parece realmente um de nós no campo, né? E pra mim, assim, tão importante quanto os gols foi aquela defesa que ele fez no lance do Biel, né? Porque o Biel chuta em cima dele e ele consegue defender, gerar um escanteio e ele vibra de verdade, né? Porque nessas horas é o gol dos goleiros, né? Esse tipo de defesa é o gol dos goleiros. E foi importante, né, para o resultado essa defesa, né? Embora eu acho que o gol, eu acho que rolou uma falha do João Paulo ali, porque a bola foi no canto dele, né? Foi no canto dele, eu acho que por mais que ele esperasse o gol, o chute, né, na outra direção, aquela ali é dele, né? Desse lado daqui é dele, ele tinha que pegar, né? Mas assim, tem muitos créditos, porque se não fosse ele, a gente perderia mais jogos, né? Inclusive contra o Grêmio. Fez um monte de defesas. No próprio jogo contra o Bahia, né? Que eu citei agora a defesa que é o gol dele. Assim, falhou, mas assim, ele tem muito crédito, muito crédito. Trio de zaga, Joaquim, Basso e Dodô. Joaquim, 2 assistências, né? Não tem nem o que falar. Partida relativamente segura, né? Da defesa como um todo. Como eu falei, nenhum time vai deixar de tomar um ataque. Todo time vai tomar um ataque. Né? Não é impossível passar um jogo inteiro sem tomar um ataque.
O problema é como você se comporta durante o ataque do adversário. E eu gostei da defesa hoje. Eu gostei, eu acho que a defesa atuou bem, né? O Basso, assim, ele não é o melhor zagueiro do mundo, mas ele compensa com muita vontade, né? Com muita vontade. Não achei que teve erros crassos no jogo de hoje. Não achei, né? Mesmo vale pro Dudu, que até talvez dos três foi o que foi um pouquinho mais abaixo. Porém, ele ainda estava sendo importante para saída de bola, né? É, Talvez na lateral ele estava tendo um pouquinho de dificuldade por, não sei se por questão física, né? Porque estava realmente muito tempo sem jogar. Mas talvez de zagueiro seja uma posição que ele possa se adequar também, né? E aí passar a ajudar o time de uma outra forma. No meio de campo, Tomás Rincon e Jean Lucas. É a melhor dupla de volante que a gente tem, né? O Tomás Rincon, ele tem uma elegância assim para jogar, ele é seguro, né, nos lances que ele faz, né? Isso é importante. É um cara rodado, de Europa, enfim. O Jean Lucas, finalmente, em sua posição, né? Que é sendo volante ali, sendo, entre muitas aspas, guardadas as devidas proporções, sendo o Arouca, que é o quê? O cara que pega a bola da defesa e leva ao ataque. Que é isso que o volante tem que fazer, que é isso que é o papel do Jean Lucas, né? Porque muitos técnicos usavam ele de meia, tipo, não vai rolar ele de meia, ele é volante. E bom que o Marcelo Fernandes teve essa percepção de enxergar o óbvio, apesar de ser o óbvio, né? Mas ele conseguiu enxergar esse óbvio, que o Jean Lucas conseguiu produzir mais, né? E pra mim o Jean Lucas foi assim, se não foi o melhor em campo, foi assim, top 2 ou 3. Porque eu achei uma partida muito interessante do Jean Lucas, né? Ele se apresentava à frente, conseguia virar, conseguia achar passe, conseguia. Tudo bem que as finalizações não foram as melhores, mas assim, ele finalizou também, conseguia construir. Eu achei uma partida excelente do Jean Lucas, que assim, né, já vem jogando muito bem há muito tempo, né? Talvez a pior partida do Jean Lucas com a camisa do Santos tenha sido contra o Atlético Mineiro, né? Mas assim, invariavelmente ele joga muito bem. Nas pontas desse 3-5-2, talvez tenha sido o grande ponto fraco, não ponto fraco, talvez ponto negativo, né? E não é nem pelo Kevson, né? É que assim, o Kevson ele acaba cansando, né? Mas o Lucas Braga foi o Lucas Braga de sempre, né? É, Pouca produção ofensiva, quase nada defensivamente. Ele até ajuda defensivamente, mas assim, é pouco, assim, né? O Lucas Braga, porque por mais que você defenda, você precisa atacar também. Esse 3-5-2, que essa parte dos 5, que são os dois alas, eles precisam atacar também, né? E o Kevson conseguia fazer, mas o Braga não, né? E assim, às vezes ele protagoniza uns lances, assim, teve um cruzamento que foi quase um chute, né? Pro meio da área, que ele deu ainda no primeiro tempo. Então, assim, difícil, não... Tá difícil para manter ele no time, porque eu até entendo o Marcelo Fernandes, porque para fazer essa função talvez não tenha outro, né? Porque o Inocêncio ele apanha da bola e o João Lucas é o João Lucas e aí agora você tem o Júnior Caissara que vai entrar nessa briga também. Mas é difícil, né? A gente tem que admitir que tem um ponto negativo, entre aspas, ali, ele vai ter muito tempo para acertar isso, mas tem um pontinho negativo ali na lateral direita, na ala direita, né? Lucas Lima. O Lucas Lima, ele foi uma partida de médio para bom, assim, né? Eu não achei que foi uma partida ruim, o Lucas Lima. Mas também não foi nada de outro mundo, também como ele já fez. Não foi uma partida como ele fez contra o Inter, por exemplo, que ele jogou muito. Não foi uma partida assim, mas também não foi ruim. Não foi ruim. Soteldo foi importantíssimo hoje, assim. Tem 2 pontos do Soteldo e do Lucas Lima, né? Que eu falei também no primeiro vídeo do pré-jogo. Esses caras não podem ser reserva. Por mais que, assim, as pessoas tenham ranços por atitudes do Soteldo e do Lucas Lima, não dá para esses caras serem reservas porque não tem outros com a qualidade deles. E aí você pode criticar a diretoria por não contratar, mas assim, perante essa situação de não ter outros, esses caras precisam jogar, né? É muito diferente a qualidade do Santos quando tem Soteldo quando tem o Lucas Lima, né? Por mais que a gente pegue o Lucas Lima num dia ruim, é melhor você ter o Lucas Lima num dia ruim do que você ter um Nonato, por exemplo, que até entrou no jogo. Então assim, é difícil, você precisa desses caras. Hoje você precisa desses caras, você é refém desses caras. Eles precisam jogar, você querendo ou não. O Marcos Leonardo de sempre, o artilheiro, o matador. Eu sou muito fã do Marcos Leonardo, né? Eu não entendo as críticas sobre ele, não entendo mesmo. Matador, tava lá para fazer o gol.
eu já nem sei quantos gols ele tem na temporada, são 14 ou 13, né? Eu nem tenho ideia. Mas sim, artilheiro, decisivo, e que a gente sempre pode contar com ele quando ele não tá tomando atitudes erradas nas negociações, né? Mas enfim, um cara que a gente pode contar com ele. Das substituições, nem todas foram tão efetivas assim, né? Entrou o Nonato, entrou o Caissara. Nonato e Caissara não mudaram muita coisa, não achei pelo menos que tiveram grande participação. Tô esquecendo dois, eu acho, né? Além do Furt. Bom, enfim, pular pro Furt, que é que importa, né? Entrou e fez mais um. O Furt, já cravei lá no Twitter, vai ser o cara que vai fazer 6 gols e os 6 gols serão importantes para salvar o Santos do rebaixamento. Pode ser até meio irônico, porque eu não estava acreditando tanto assim na fuga, mas é fato que uma vitória dessas anima, né? A gente, pelo menos, a gente vê que tem da onde tirar, a gente vê que tem um time lutando por quem está na arquibancada, né? E agora é torcer também pro Flamengo ajudar a gente a fazer o papel deles de vencer o Goiás na Serrinha, né? Para ajudar também a manter essa diferença de pontos aí da zona de rebaixamento. Talvez não seja possível, porque muito provavelmente eles vão com reservas por causa da final da Copa do Brasil, né? Eles jogam na quarta-feira. A gente torce pelo menos para que eles consigam, no mínimo, né, empatar e ajudar a gente a manter o Bahia e o Goiás ali próximos, porque a próxima rodada é contra o Vasco, um jogo importantíssimo. O Vasco que joga contra o Curitiba, né? O Vasco tem 2 jogos a menos. É bom a gente se atentar a isso. Mas o Santos precisa fazer sempre o papel dele, né? Vencer o Vasco, vencer os próximos jogos que tiverem, mas principalmente Bahia, como venceu, e Vasco, como a gente vai precisar vencer também. A gente não sabe se vai ter torcida porque o Santos entrou com recurso, não tá uma bagunça, não sei se eventualmente o Santos vai conseguir ter, mas se tiver, Vila Belmiro lotada para fazer pressão e a gente conseguir mais 3 pontos no domingo, acho que é domingo o jogo, contra o Vasco. Vencemos, mais 3, importante para a gente fugir do rebaixamento. Meus artilheiros, um grande abraço, Marcos, Leonardo e Furt, vocês serão importantíssimos para o Santos nesse momento. Tamo junto, Santista, até mais.